Fala galera, começando hoje mais um vídeo para o canal e hoje a gente vai falar de 7 dicas para melhorar o seu jogo online, beleza? Então vamos lá, vamos à primeira delas. A primeira é escolha do que vai jogar. Todas as vezes que você for jogar online, você tem que saber os torneios que você vai jogar, ou se você realmente vai jogar torneios. É muito importante que haja a especialização. É mais ou menos parecido com o que os médicos fazem. Tem médico que é especialista em cardiologia, médico que é especialista em ginecologia e tantas outras especialidades. No poker não é diferente. É importante que você seja especialista de algo, ou de torneios, ou de cash, ou de Citigo, ou de algum Citigo Hyperturbo específico. Hoje em dia o poker online está cada vez mais difícil. Então, se você quer ser lucrativo, se especialize. Procure focar em algo, não fique mudando de lugar para lugar. Tem muitos jogadores, eu conheço, tem inclusive alguns amigos que fazem isso, que jogam torneio, aí depois no outro dia já quer jogar só Citigo, no outro dia vai se especializar em cash, aí o cara fica migrando de um lugar para outro e acaba se perdendo. Claro que eu acho muito importante você conhecer todos os universos, jogar todas as modalidades, mas é muito difícil você ser lucrativo em tudo. Então eu acho que a melhor coisa a se fazer é você se especializar em algo e estudar isso ao máximo para você conseguir ser mais lucrativo ainda naquilo que você está fazendo. Então essa é a primeira dica. Além disso, essa escolha do que vai jogar não é só você se especializar, mas você também saber escolher os melhores horários para se jogar, os melhores torneios para estar se jogando, ou então em cash, você fazer uma bela table selection. Isso tudo são papéis importantes para aumentar a sua lucratividade. Então essa seria a primeira dica. A segunda dica seria sobre gestão de bank. É muito importante você ter uma gestão de bank para torneios ao vivo, mas para torneios online ela é essencial. Por quê? Primeiro, para que você não quebre, para que você não jogue fora dos limites, que você possa bater e acaba se perdendo e acaba quebrando. Então online é preciso que você tenha um controle maior. Por quê? Porque a inscrição, o dinheiro não é palpável. Você não sabe, você não vê aquele dinheiro saindo do seu bolso. E muitas das pessoas acham que esse dinheiro acaba sendo fictício, porque está ali saindo na conta, é só clicar no rebuy, é só clicar em se inscrever em outro torneio. Então é muito importante você ter uma gestão de bank bem controlada para que você não fuja disso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu me proíbo de jogar Citigo's caros, entendeu? Lá no PokerStars eu pego e posso jogar Citigo's até $30. Por quê? Porque eu não quero desfocar da minha meta. Qual que é a minha meta? Jogar torneios. Aí os torneios eu posso jogar de todos os valores, mas os Citigo's eu quero que fique restrito. Assim como eu também me proíbo de jogar cash. Isso tudo são fatores que eu vou fornecendo e fazendo para que o meu foco não seja, de certa forma, eu saia do meu foco. Então é muito importante você fazer isso. Você escolher os torneios certos, fazer uma gestão de bank bem controlada, isso tudo são fatores que favorecem para que você fique cada vez mais lucrativo. Beleza, terceira dica, fazer notes e obter info. Isso é muito importante no mundo online hoje, principalmente para os jogadores de torneio. É muito importante você saber contra quem está jogando. Eu, por exemplo, é uma das maiores diferenciações que eu faço quando eu vou jogar contra um jogador. Contra os regulares eu jogo de uma forma, contra os caras que são fracos eu jogo de outra forma. Por quê? Fazendo assim eu sei como que eu ganho mais fichas no longo prazo. Então como que eu faço? Primeira coisa, eu tenho notes específicos para cada tipo de jogadores. Por exemplo, regulares. Geralmente eu coloco eles em verde, para eu saber quem são. Os regulares fracos, aqueles que estão começando, que tem ali, sei lá, tem muitos regulares que eu coloco como amarelo, que tem ali até $100 mil de profit. Então, os regulares intermediários eu coloco em amarelo. E os donkeys em vermelho, que é o cara que eu quero focar. É esse cara que eu vou procurar ganhar mais fichas. Então eu faço essas 3 diferenciações. Outra coisa que eu faço que eu acho muito legal e acaba me ajudando muito
é estar separando os booms que eu jogo contra aquele jogador. Eu joguei uma mão interessante contra ele, ao invés de eu ir lá e escrever um monte sobre essa mão, eu pego o boom do PokerStars e colo junto com o Note. Isso é algo muito bom, porque aí quando você está jogando outra mão contra esse cara, você vai lembrar especificamente de como foi a outra mão que você jogou contra ele. Então isso eu acho uma das coisas mais legais assim que o PokerStars fez, que foi esse boom, que auxilia muito, pode nos auxiliar muito até quando a gente for fazer os nossos notes. Então fazer note e obter informações, essas informações elas podem ser das mais diversas formas. Por exemplo, você ir atrás dele com uma ferramenta como o SharkScoop, para saber o quanto esse cara é lucrativo, se esse cara está passando por uma up ou downswing, porque esse cara, o vilão que você está jogando contra, está passando por uma upswing, a forma com que ele vai jogar as mãos é diferente. Eu tenho um exemplo clássico aqui que eu uso muito nos quotes que eu dou, é de um jogador que ele estava numa mesa final comigo de um 109 Turbo, e ele tinha ganhado no dia anterior um WCUP de 300 mil dólares. Cara, esse cara tá com confiança lá em cima, ele tá passando por uma upswing. Esse cara tem capacidade de abraçar muito mais mãos e de fazer jogadas de alta variância muito maior do que um cara que está passando ali por uma situação de downswing, um cara que não está com a confiança tão alta. Então é muito importante a gente entender a real situação do momento daquele vilão. E o SharkScoop é uma das ferramentas mais importantes nisso, porque ele me dá o gráfico exato do cara, ele me fala onde que o cara é mais lucrativo, se ele está com uma ascendência ou uma descendência. Então, para obter mais infos, eu indico para vocês o SharkScoop como uma ótima ferramenta. Beleza, vamos para a quarta dica, que é procurar estratégias para evitar o tilt. Isso é muito importante no mundo online, porque, como eu já tinha dito, o dinheiro não é palpável, é muito fácil você se reinscrever ali em outro torneio. Eu digo sempre que os maiores jogadores, os jogadores mais lucrativos do mundo online são jogadores de CityGo, de HU, sejam em CityGo ou sejam em Cash Game. Por quê? Porque eles aproveitam ao máximo o tilt, ou seja, eles conseguem trabalhar muito bem o fator tilt do vilão, o psicológico, eles conseguem trabalhar muito isso. Por quê? Porque as pessoas que jogam contra eles, na maioria das vezes, são jogadores recreativos, e mesmo aqueles que não são recreativos, que são ali semi-profissionais, o cara muitas vezes não tem uma gestão de bank tão saudável e acabam tiltando em um certo momento ou outro, quando perdem 2, 3 seguidos city goals, ou quando perdem 3 ou 4 buy-ins de cash e acabam se reinscrevendo ali várias vezes. Então, o jogador de HU, ele aproveita ao máximo esse fator tilt, esse fator psicológico ruim do adversário. Então é muito importante a gente estabelecer estratégias para evitar o tilt. Como? Eu tenho tanto de bank, só vou usar em cada sessão 5% do meu bank, porque aí eu jogo tranquilamente, eu não fico desconfortável com aqueles buy-ins que eu estou jogando. Outras estratégias mais que a gente pode acabar criando para que diminuir o tilt ao máximo. Então essa é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. No ao vivo é bem mais fácil a gente controlar o tilt, porque a gente está jogando só um torneio, não tem como a gente jogar várias telas simultâneas, não tem como, se a gente perde vários torneios seguidos, quando a gente está jogando tiltado, a gente percebe mais fácil. Online não, online é muito fácil você se reinscrever e você perder dinheiro ali sem ter uma noção muito exata do que está fazendo. Então tomem bastante cuidado com isso e procurem evitar o tilt ao máximo. A quinta dica é aprender a usar as ferramentas. No mundo online, hoje em dia, eles te dão várias oportunidades e várias ferramentas que podem ser utilizadas. Ferramentas que tem HUD, ou seja, que tem informações na mesa, como o Poker Tracker, por exemplo, o Hold'em Manager, que eles te dão informações na hora ali, enquanto você está jogando, de quanto que aquele cara sobe, de cada posição, quanto que ele tribeta, quanto que ele dá steal. Isso são informações muito importantes, qual a porcentagem de tribet. E, por exemplo, hoje em dia não existe profissional de cash game online que não usa o Hold'em Manager ou Poker Tracker.
se tiver, sei lá, é 1% dos jogadores, porque são informações muito importantes para a decisão de cada mão. Tem muitos jogadores de torneios que ainda não utilizam, ou utilizam muito pouco, mas que se passarem a não utilizar vão ficar para trás também. Então são informações que você não pode deixar de obter. Além dessa, tem mais, além do Poker Tracker e do Hold'em Manager, tem também diversas outras ferramentas, como CMiser, Equilab. São um monte de ferramentas para você estudar e para você utilizar enquanto está jogando. Então fiquem bem atentos a isso e procure ir atrás das melhores ferramentas que te possam auxiliar no crescimento do seu jogo, seja enquanto você estiver jogando ou seja para estudar. A sexta dica, nunca jogar muitas telas simultâneas. Isso é uma das coisas que eu vejo as pessoas que estão começando agora terem muita preocupação. Não, eu preciso jogar várias mesas ao mesmo tempo. Primeira coisa que você tem que se preocupar é em ser ganhador, né? A partir do momento que você é ganhador, você começa a agregar mesas e você tem que agregar as mesas continuando sendo o ganhador. E a partir do momento que você vai agregando mesas, passa a ser algo normal, algo natural, você colocar mais mesas, porque você vai se sentindo confortável em jogar mais de 4 mesas, mais de 5. Hoje em dia o que eu indico é que você não ultrapasse 8 mesas, principalmente quem está jogando mais caro. É muito importante que você fique muito focado. O Edge hoje em dia está cada vez mais difícil, os jogadores, os vilões estão cada vez melhor. Então é muito importante que você fique atento a tudo que está acontecendo para não perder nenhum spot. Eu muitas vezes acabo me perdendo, porque sou um pouco fominha em relação a isso. Todas as vezes que eu estou jogando eu quero estar ali fazendo uma mesa final e acabo colocando mais mesas do que o necessário. Tenho convicção de que isso atrapalha um pouco a minha lucratividade. E é importante você se disciplinar para isso, para você não atrapalhar essa sua lucratividade, né? Então, tome bastante cuidado com isso. Adicionar muitas telas é um processo natural que você vai fazer de acordo com a sua evolução natural ali de jogo mesmo. Então era isso que eu queria falar. Agora tem a sétima dica, que são trabalho contínuo de procurar erros. É muito importante que no mundo online você sempre fique atento aonde você está errando, em que tipo de torneios você, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui para jogadores de torneio, que tipo de torneios que você não está ganhando, que você não está chegando nas retas finais. Você pode fazer isso procurando através do Sharkscope. Ali nos jogos favoritos, eu estou jogando pior torneios freeze outs, eu estou jogando pior torneios com rebuy, ou eu tenho uma dificuldade em torneios turbo. Esse trabalho contínuo de procurar erros te ajuda a evoluir demais, te ajuda a você a estar evoluindo cada dia. Você está discutindo mãos, você está indo atrás de onde você está errando, pegando, por exemplo, os torneios que você jogou, colocando ele numa ferramenta que chama Universal Replayer, onde você pode revisar todas as mãos do torneio que você jogou. Isso são tudo coisas que você pode trabalhar para evoluir no jogo e, de certa forma, aumentar a sua lucratividade. Então, é sempre bom você ir atrás desses erros. E tem diversas formas. Uma delas é você procurar um coach, outra delas é você rever suas mãos, outra delas é você buscar amigos para estar discutindo coisas que você está fazendo. Então, procure aí utilizar bastante essas 7 dicas que eu dei, que eu tenho certeza que elas vão te ajudar muito a evoluir no mundo online. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, que às vezes são lucrativo ao vivo, mas online tem uma dificuldade. Se você executar direitinho essas 7 dicas aí, eu tenho certeza que você vai evoluir um monte para se tornar cada vez mais lucrativo. Beleza, galera? Era isso que eu queria passar aqui hoje para vocês. Se gostarem, eu peço que compartilhem esse vídeo, que vai estar ajudando muito o nosso trabalho. E assinem o nosso canal aí e curtam ele, beleza? Valeu, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.